E aí, pessoal? Aguentam mais um pouco? Tudo bem até aqui? Foi difícil ou foi fácil? Então, tá bom. Agora a gente vai falar sobre modelos familiares. Não fui eu que gritei, né, gente? Acho que foi o som lá. Tá. A gente vai falar sobre modelos familiares. Que tipo de modelo familiar? Sabe quando você olha para o teu vizinho e fala assim, nossa, que família mais estranha. Ou, que família legal, que família diferente. Ou, ai, nossa, aquela família é esquisita. Será que só eu que penso assim? Ou às vezes vocês já fizeram esse comparativo? Oi, gente, vocês estão aí? Ou, se vocês não pensaram, quem sabe a família esquisita é a de vocês, né? Já pararam para pensar nisso? Poxa, não olhei para ninguém, não achei ninguém estranho, então é a minha, né? A minha que é estranha, então. Nós falamos até aqui sobre pai, mãe, né? O fundamento da paternidade, da maternidade. E agora a gente vai abranger mais um pouquinho. Vamos abrir esse horizonte aí sobre o tipo, né? Tá, já entendi então sobre a função paterna, a função materna. Já entendi que eu posso sim dar ordens diretivas aos meus filhos, posso usar sim verbos imperativos, tenho sim que dizer não. Mas e aí agora, né? Esse funcionamento familiar. Existem tipos diferentes de funcionamento familiar. A forma que eu for falando, aquilo que eu for explicando para vocês, vocês vão identificar a de vocês, tá? Vocês vão falar assim, ah, isso aí tem na minha família. Ah, nossa, lá na minha família, né? Quando eu era criança era assim. E vocês vão conseguir identificar se isso é bom, se isso é ruim, ou se isso precisa ser mudado, tá? Eu não costumo dar dicas assim, ah, faça assim, assim. Eu costumo trazer o fundamento, o macro, para vocês conseguirem colocar na realidade de vocês e conseguirem entender se está correto, se está errado, se precisa haver mudança, tá? Dentro das famílias que eu observo, daquelas que a gente vê, né, dos estilos, dentro desses modelos, a primeira que eu gostaria de falar para vocês, e talvez eu vou dar uma acelerada um pouco mais até chegar na última que eu gostaria de explicar melhor, que é a que hoje, a que eu mais vejo acontecendo. Então, existe um tipo de família que é a família simbiótica, ligada única e exclusivamente por um sentimento de um grande amor. Né? Então, assim, aquela família assim que não se desgrudam. Ai, mas a gente se ama tanto que a gente não se desgruda. Dia dos namorados, pai e a mãe, se eles saírem, os filhos vão juntos. Se os filhos não puderem ir junto, eles vão ficar em casa. Porque a gente se ama tanto, tanto, tanto que a gente não pode se separar dos filhos. Percebe essa simbiose? Percebe uma união, um grude, que não há um limite de tempo? Esse é o tempo do pai, da mãe, mas todo mundo está grudado? Eu dei uma de família simbiótica aqui e carreguei minha mãe junto, né? Mas isso é fora, né, do normal. Seria simbiótica se tudo por onde eu fosse, em todos os lugares, eu carregasse a minha mãe junto e o meu marido carregasse a sogra. Né? Tem um caso que eu sempre conto que é engraçado da nossa família, que o Mauro sendo filho único, ele já me olha assim, ó. O Mauro é filho único, né? Então, ele tinha uma relação bem simbiótica com a mãe. E quando a gente se casou, ele não percebia a relação simbiótica. E nem ela. E aí a gente se casou, e o limite desta simbiose foi um dia que era meu aniversário. E aí ele falou assim, você não se importa se eu levar minha mãe junto, né? A gente ia sair para jantar. Aí eu falei, claro que não. Só um pouquinho, peguei o telefone. Oi, pai. Daí ele, o que você está fazendo? Eu falei, vou ligar para o meu pai junto também, né? Você pode levar tua mãe, eu posso levar meu pai. Aí ele falou assim, mas por que? Não tem nada a ver. Eu falei, sim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver você levar tua mãe num jantar romântico comigo. Né? E daí ali ele começou então a entender que o que é casamento, que precisa haver um romper, precisa haver um deixar ir dessa simbiose.
Mas, Débora, não é gostoso ficar unido? É gostoso. Só que qual é o problema desse tipo de família? Que há uma dificuldade na emancipação sadia da conquista do espaço próprio. A família simbiótica é aquela família que gosta de ficar tão grudado que até as crianças dormem na mesma cama que os pais. Eita! Tirei pedra em alguém? Acertei alguém agora? Não fala. Se finge de sonso, né? Faz cara de paisagem. Não fala, porque eu tô vendo a resposta aqui. Ai, mas é tão gostoso dormir junto, sentindo o cheirinho do filho. É mesmo? Quando é que essa criança vai crescer? Ah, e quando ele decidir sair da cama, ter o espaço dele, aí vai. Quando a criança decidir. Eu já peguei casos de adolescentes com 15 anos, que até então não tinham decidido sair da cama do pai e da mãe. Misericórdia. Misericórdia. Não há espaço próprio, não há emancipação, não há autonomia. E você pode abrir em qualquer Instagram de qualquer blogueira e elas vão falar assim, ó, é saudável a criança dormir junto com os pais. Tô certa ou tô errada? Não, e se eu falo no meu Instagram, que eu costumo falar contra o leito compartilhado, vocês não têm noção da seita que vem atrás de mim. Querendo com força, assim, ó, te pego, com raiva. É assim. Famílias simbióticas, que não existe determinação de espaço, não existe limites, e é tudo a mesma coisa. Pai, mãe e filho, é tudo a mesma coisa. Tudo um bolo só. Eu recebo crianças de 4, 5, 6, 7, 15 anos, que estão ali, no grude, fungando no cangote do pai e da mãe na hora de dormir. Eu vi. Qual é o problema disso? Casamento. Eu desafio vocês a pegarem qualquer Instagram destas aí que pregam leito compartilhado e eu desafio vocês, procurem o marido delas. Procurem. A maioria já se separou. A maioria já não tem mais espaço para esse marido. Primeiro coloca o filho na cama. O que a criança faz? Espaçosa. Né? E o marido vai ficando no cantinho. Até o momento que ele fala assim, viu? Para você ficar melhor acomodada aqui com a criança, para todo mundo dormir bem, eu vou dormir no quartinho da criança. E ali vai distanciando de corpo. E vai se distanciando. E aí eu recebo a seguinte justificativa assim. Débora, você é tão ruim quando você fala isso, porque a relação sexual do marido e da mulher não acontece só na cama. A resposta que eu dou assim, olha, tá difícil acontecer até quando os dois dormem na mesma cama, quanto mais os dois não dormindo na mesma cama. Ai, porque não tem só a cama, tem outros espaços da casa. Gente, vamos falar bem a real. Uma mãe que já trabalhou, que está cansada, que já cuidou da criança, vai esperar a criança dormir para ir para outro canto da casa fazer as coisas? Não. Sabe o que acontece? Você e teu marido vão começar a se distanciar, essa criança vai ficar cada vez mais ligada à mãe, mais simbiótica, e daqui a pouco, plim, acabou este casamento. É assim que acontece. Ai, Débora, mas você não sabe da nossa realidade, a gente se ama muito e tá tudo certo. Então, tá bom, então continua, né? Ninguém tá lá mesmo para ver. Só depois, na hora de pedir ajuda para o casamento, peça para a pessoa certa, tá bom? A gente precisa entender que a simbiose tem limite, que a criança tem que ter o espaço dela, a criança tem que ter o momento dela, os pais têm que ter o momento deles. Não é? Família simbiótica. Infantilização. Quando mãe e o pai têm essa simbiose com os filhos, nós queremos que essa criança permaneça pequenininho para sempre. Nós não queremos que ele cresça. Eu atendi essa semana passada uma família com uma criança de 5 anos, inteligentíssima,
porém sendo tratado de forma muito simbiótica e sendo tratado de forma muito infantil, a ponto de o pai colocar a roupa, dar o banho, escovar o dentinho, dar comidinha na boca para uma criança de 5 anos. No amor. Eu amo tanto meu filho, que eu não quero que cresça. Inconscientemente. A simbiose. E vai crescendo. E vai se tornando um adulto que não consegue deixar pai e mãe. E aí casa e carrega junto. Casa e quando o primeiro problema que tem no casamento corre para o colo da mãe ou para o colo do pai. E não para o cônjuge. Está vendo como o problema não para? Ele só cresce. Então se você está aí, adulto, e a primeira pessoa que você procura hoje, depois de casado, é teu pai e tua mãe para contar teus problemas, corta isso aí, você tem que procurar teu cônjuge. Ele que é a pessoa certa dentro do teu casamento para conversar. E criança, cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço. Isso é saudável para a criança. A criança precisa do tempinho dela, precisa aprender que naquele momento não é o momento de levantar, não é o momento de correr para a cama da mãe, é o momento de ter cada um dormindo no seu canto. Isso é saudável para a criança. Como é que a criança vai ter autonomia se nem dormir separado ela não pode dormir dos pais? Não cria autonomia nunca. Família dissociativa. A eleição de subgrupos dentro da família. Privilégio de um dos pais ou de um dos filhos. Desta forma, o que não é privilegiado é excluído. Então, diferentemente da simbiótica, tem a dissociativa, onde acontece os grupinhos, né? Ou o pai se junta com os meninos e fica meio aquela rivalidade com a mãe. Ou a mãe se junta com a menina e cria uma rivalidade com o pai. Ou os pais se juntam e ficam numa posição inferior e eleva a posição suprema dos filhos, que isso acontece muito também. O privilégio dos filhos. Eu lembro de um caso de uma mãe que falou assim para mim, Débora, eu separei porque eu errei muito com o meu marido. A ponto de ele chegar em casa e querer uma fruta. Foi pegar uma pera. E eu falei para ele assim, não pegue, porque essa fruta é da criança. E ela falou para mim, com aquele coração doído, ela falou assim, isso me dói. Porque hoje, olhando para trás, eu vi o quanto eu coloquei o meu filho e a minha filha como privilegiados em casa. E quanto eu descartei o meu marido. A ponto de não ter mais espaço para ele dentro de casa. Então, nas pequenas atitudes, nós podemos, às vezes, evidenciar que existe um privilegiado dentro de casa. Enquanto existe outro que é excluído. E isso nós percebemos até na fala. Por exemplo, se você tem 2 ou mais filhos. Esse aqui, meu Deus, olha, só tira nota boa. Essa daqui só tira nota boa. Não me dá problema. E não sei o que, não sei o que. Mas esse daqui, já viram isso? Esse daqui é tudo aquilo que dá problema. Só tira nota baixa, só me dá problema. Percebem a diferença aqui de subgrupos? E a Bíblia fala assim, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Uma família onde não tem uma união saudável, se ela está dividida, se há uma diferenciação, se há uma elevação de um, enquanto o outro é depreciado, é um reino dividido. Família narcisista, uma palavra tão em moda atualmente, né? Todo mundo é narcisista, né? Mas vamos colocar dentro do aspecto correto aqui. São famílias que são os donos da verdade, são possuidores das melhores qualidades. E por isso eles assumem uma onipotência em relação às outras pessoas. Já viram aquela família, aquele tipo de mãe, aquele tipo de pai que você fala assim, olha que legal, meu filho aprendeu a andar com 1 aninho, olha que bonitinho. Ele vai falar, nossa, o meu aprendeu a andar com 9 meses. Olha, meu filho está falando. Nossa, sério, o meu já está dando palestra. Aquela mãe, aquele pai que você nunca vai contar mais nada para ele, porque sempre o dele é melhor, o dela é melhor, o que eles têm, o carro é melhor, a casa é melhor. E a criança que vive nesse ambiente, ela vai seguir os passos, ela vai ser uma pessoa, né, igual aquela que está ali, um entojo, né, de pessoa. Não toleram as frustrações dentro de casa. Por quê? Porque há uma cobrança, embora não verbal, mas há uma cobrança desse ambiente de que realmente sejam os melhores. Você tem que tirar essa nota boa. Você tem que mostrar o quanto é bom. E aí imagina isso para uma criança? Essa pressão?
O quanto que ela pode sofrer nessa pressão porque ela tem que desempenhar algo bom para ser o nível que a família se coloca? Eu gosto muito desse texto aqui de Romanos. Não pense de si mesmo além do que convém. Se fosse escrita por Débora Luz, ia falar assim, para de se achar. Né? Para de se achar, não pense mais do que convém a você. A palavra diz. Família que tem um estado depressivo, e aqui eu não falo da doença depressão, que precisa do tratamento, que precisa da medicação. Eu estou falando aqui de um estado de tristeza familiar. Eu já vi famílias que sempre com o ombro assim, né? Sempre a hora que você vai falar, oi, tudo bem? Você até evita de perguntar se está tudo bem. Porque se você pergunta se está tudo bem, você vai ter que sentar no mínimo meia hora para escutar os problemas. Porque sempre vai ter, né? Igual o desenho antigo, né, do Hard, ó vida, ó dia, ó céus. As características principais são a tristeza, a apatia e o pessimismo generalizado. Eles nunca vão ver o copo cheio, né? Meio cheio. Sempre vão ver o copo meio vazio. E isso é um ambiente criado que vai acontecendo e que a criança vai pegando esse ambiente. E ela vai também se movimentando conforme a fala dos pais, conforme a atitude dos pais. Problemas todos temos, certo? Todos temos problemas aqui que podem nos entristecer. Como a gente carrega esses problemas e a gente transmite esses problemas dentro de casa, que é a questão. Nós podemos só falar dos problemas, só falar dos perrengues, só falar da tristeza, só falar do pessimismo. E isso vai se tornar uma verdade aos nossos filhos. Isso vai se tornar uma fala comum para eles também. Então, se a criança está falando só coisas de pessimismo, coisas negativas, coisas que você pensa, puxa, mas que criança que está triste. Perceba você, perceba a tua fala, perceba o ambiente da sua casa. Se tem sido um ambiente feliz ou se tem sido um ambiente de tristeza, tá? A maioria das vezes tem um apego a familiares mortos, impedindo, né, que isso venha viver a intensidade ali do presente. Quem já não perdeu um ente querido? Todos nós perdemos, né? É o ciclo da vida. Mas tem pessoas que têm tendência a sofrer um pouco mais por esta questão, ter um pouco mais, né, de tristeza. Só que a gente precisa tomar esse cuidado, porque os nossos filhos estão ali. A gente precisa dar esse passo a mais, porque a gente precisa trazer alegria para quem está ali, né? E tentar superar o quanto antes as nossas perdas. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E a gente sabe que quando a gente está num período de tristeza, somente a alegria do Senhor pode realmente nos fortalecer. Família sadomasoquista, né? Até a faca ali atrás, né? Uma flor na frente. E caracterizado por uma alternância grande entre amor e ódio. Como isso, Débora? Eu já vi casos, muitos casos, de que a família, a hora que briga, todo mundo escuta. Já viram aquelas famílias escandalosas? Briga e todo mundo escuta. Mas na hora que faz as pazes também, todo mundo escuta. Todo mundo escuta. A gente conviveu num prédio que a gente morava com uma família que era assim, sadomasoquista ao extremo. Por quê? Na hora que aquele casal começava a brigar, a gente parecia que eles estavam destruindo o apartamento. Todo mundo escutava. E era uma quebradeira, aí ela botava a boca para fora da janela e gritava e não sei o quê. 30 minutos depois, o que acontecia? Você já imagina o que acontecia, né? Estavam se reconciliando. No mesmo estilo. No mesmo estilo. O condomínio inteiro escutava lá, estão de bem agora, né? Então, horrível. E tiveram um filho depois. O que vocês acham que acontece com essa criança? Ele vai entender que aquele estilo de viver é o estilo correto. É daquele jeito que se vive. Quebrando tudo ou se amando. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Quando que isso começa? No namoro. Como assim no namoro, Débora? Começa no namoro, essa família começa no namoro. Eu já vi vários assim. O namoro, aquele amor fulminante. Que se ama, não pode se ver que estão agarrados. Estão grudados com os beijos um no outro. Não tem gente mais perto, só namorado, só namorado. Mas a hora que brigam também, ela pega os bichos de pelúcia, joga na cara dele, pega a aliança do compromisso, joga na cara dele, não quer mais ver, joga agora aqui na minha frente, manda embora, né? E diga que eu não estou, e é aquele ódio, eu não quero nunca mais saber.
né? Passa um pouquinho, vem ele com um buquezinho de flor, uma caixinha de bombom, pronto, ganhou de novo. E fica esse looping, né? Infinito. Casa, a mesma coisa. Briga, destrói a casa, quebra a porta, quebra a maçaneta, quebra tudo. Depois, lá, reconcilia. Isso é saudável? Nem um pouco. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. E o amor do Senhor Jesus é um amor equilibrado. É profundo, equilibrado e saudável. Aqui que eu quero chegar. Famílias com perdas de limite. É boa essa foto demais, né? É muito boa. Essa foto, assim, quando eu escolhi ela, é porque eu vejo isso aí acontecendo. Né? As crianças, às vezes que eu atendo, assim, chegam com cara de pai. O pai chega com cara de criança, né? Não sabe quem manda, quem não manda. Ali é uma miscelânea, uma coisa sem limite, uma coisa que não tem diferença mais. Falta de reconhecimento das hierarquias e manutenção da hierarquia. De papéis, de lugares, de posições, de funções do grupo familiar. Havendo necessidade de colocação de limites. E o limite que gera identidade. Vamos falar um pouquinho dessa família? É a família resultado da educação de hoje. É a família onde a mãe ajoelha para a criança e fala: ai, queridinho, fofinho, faz isso para a mamãe, por favor. Ao invés de falar assim, igual a gente estava comentando, vai tomar banho. Ela fala: como que é, pastora, que a gente estava comentando? Se você toma banho, eu te dou um pirulito, tá? E aí a criança vai falar assim: mas eu já não estou afim do pirulito, então eu não quero tomar banho. Ah, então ele é tão adulto, já faz as escolhas bem feitas, né? Começa a negociar com a criança. E vocês conseguem perceber a infantilidade que nós adultos estamos tomando neste papel de negociar com um serzinho que não tem capacidade de negociação? Porque ele vai negociar com o bem comum ou o bem dele, o próprio bem? O bem dele. Até um leigo sabe que a criança tem um nível de egocentrismo grande, ou seja, ela no centro de tudo. Ah, mas eu quero tanto ser amigo dos meus filhos, então eu deixo que eles me contem tudo, porque daí a gente vira amiguinho. E aí eu pergunto para vocês assim, qual é o nível de carência de vocês, que vocês têm que procurar amizade nos filhos? Aonde está o nosso nível de carência? Que eu tenho que mendigar a atenção e o carinho e o afeto de uma criança. Ao invés de entendermos que nós somos o adulto da relação. E que nós nos colocamos ali como o papel de proteção e amor dessa criança. Proteção e amor é aquele que direciona. Eu tenho que negociar banho? Eu tenho que negociar comida saudável? Eu tenho que negociar escovar o dente? Eu tenho que negociar vir à igreja? Glória a Deus! É isso aí. Eu canso de responder essa pergunta. Débora, eu tenho que obrigar os meus filhos a ir à igreja? Por quê? Boa, tirou 10. Muito bem. Só que a gente agora está vendo uma geração de pais que não quer confrontar, que não quer botar regra em casa. Porque quando a criança e o adolescente sabe que existe lei e que sim, vão à igreja querendo ou não, vai ter briga para não ir? Agora, se eu vou perguntar para a criança, você quer ficar em casa ou você quer ir à igreja? Você quer brincar com o teu PS5 ou você quer ir para a igreja? O que a criança vai escolher, gente? Ficar em casa, no canto dela, brincando com as coisas dela. Por quê? Porque ela não quer vir para cá. Agora, quando vem, o que acontece? Aqui, claro que não. Só nas outras igrejas que eu andei. A criança entra com o celular na mão, já entra assim, ó. Não olha para o lado,
Não existe mais ser humano no mundo, não cumprimenta, não olha nos olhos, não participa do louvor, porque ela está sentadinha ali com o celularzinho na mão. Não vai para a salinha, porque ela não quer largar do celular, mas deixa aqui, está quietinho. Está quietinho aqui. Não conhece Jesus, está na igreja, mas não se converte de coração verdadeiro. Não entende quem é esse Jesus. Ela entende que ela veio nesse ambiente aqui. A mãe e o pai trazem, mas ela está com o celular porque alguém está ministrando ali na vida dela. Tem um youtuber ministrando ali na vida dela. E aí quando chega lá na adolescência que não mais quer vir para a igreja, quando chega na juventude que se afasta dos caminhos de Deus, a gente fala assim, mas eu levei na igreja todo domingo. O que aconteceu com essa criança? O que aconteceu com esse adolescente? Mas ninguém conta que levou na igreja e deixou pendurado no celular. Para ficar quietinho. Ou quando não deixa pendurado no celular, deixa solto no mundo. Entra por lá que parece o Tasmania. Lembram do Tasmania que entrava girando, 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 girando por tudo? Vai na bateria. E o tio da bateria fala, né, criança lá, batendo. E a mãe fala, ai, como é livre, né? Bonito. Sobe no púlpito, pega nas coisas, se pendura no projetor. É assim, não é? E a mãe sorri porque ela fala, ai, como é bom ter liberdade na presença do Pai. Eu estou falando isso porque são frases reais que eu já escutei. Eu já escutei. É triste, mas eu já escutei esse tipo de coisa. Quando nós tínhamos reverência na igreja, porque eu acho que se perdeu. Eu lembro que a minha mãe, meu pai com 3 filhos, eu sou a menor deles, continua menor, de tamanho. Ela ia na porta da igreja e ela falava assim, todos os 3 vão ao banheiro e vão fazer xixi. Ah, mãe, mas eu não quero fazer xixi. Você lembra, mãe, que você fazia isso com a gente? Ah, não quero fazer xixi, mãe. Vai fazer xixi querendo ou não, porque depois ninguém mais sai do culto. Sentava e ficava lá. 1 hora vai sair. Saía, fazia xixi e entrava. Daí ela falava assim, ó, todo mundo já fez xixi, certo? Não tem mais entra e sai da igreja. Toma água. Ah, mas eu não estou com sede. Vai tomar água agora. Eu não ia contar essa parte, mas agora vou contar então. A gente ia numa igreja que a gente cresceu ali e a minha mãe tinha uma varinha que ela colocava em cima da descarga. Olha lá. E aí, se eu que era menor ficava de sobe, desce, chamando a atenção de todo mundo, ela falava assim, você quer ir ao banheiro? Não. Então senta e escuta a mensagem. Porque se fervesse o negócio, a gente ia para o banheiro e todo mundo já sabia o que ia acontecer. Agora, pergunte se os filhos da dona Inês do seu Nanês aprontavam na igreja. Pergunte se ele se pendurava na bateria. A gente era livre na presença de Deus para adorar, sim, para escutar a mensagem, sim, com reverência, sim. Esse lugar aqui que a gente está é um lugar santo, a presença de Deus está aqui. Mas os nossos filhos não sabem se nós não falarmos para eles. Se nós não determinarmos para ele, olha, você está entrando ali e esse lugar não é um lugar um lugar que você vai se pendurar em tudo. Você vai fazer isso lá no parque, aqui você vai sentar. Você vai se organizar. Ai, a criança não consegue fazer isso, Débora. Ah, consegue sim. Consegue. Existe uma função no cérebro da criança, no nosso cérebro, chamado funções executivas. Dentro dessas funções, dentro desse aplicativo, existe uma função chamada controle inibitório. O que é controle inibitório? É aquilo que vai me frear para aquilo que eu vou fazer. E ele só vai frear se ele for coordenado, se ele for ensinado, se ele for avisado. Se a gente falar assim, você está entrando hoje na igreja. Se você fizer correria, se você atropelar as pessoas, se você puxar o microfone da mão do pastor, você vai ter consequência.
Você está entendendo? Isso que eu estou te falando é sério. Tá bom. O caso que eu falei para vocês um pouco mais cedo. Do pai que não podia mais levar a criança de 5 anos na igreja. Porque a hora que abria a porta do carro, era o Tasmania puro. Perdia-se na igreja. E a igreja grande, eu não achava mais onde estava o fulano. Estava fazendo vergonha para o pai e para a mãe. E aí eu falei um passo a passo para o pai. Falei, você vai fazer assim, criatura. Você vai estabelecer uma ordem. Você vai mostrar para ele esta ordem. Você vai falar assim, hoje nós vamos chegar no culto. A hora que eu abrir a porta do carro, você gruda em mim. Você não sai de perto de mim. Você vai segurar na minha mão. Quando você segurar na minha mão, nós vamos andar. Quando a gente andar, a gente vai chegar na igreja. Chegou na igreja, você vai ficar na tua salinha. Se você não estiver na tua salinha, você vai estar do meu lado. Você está entendendo? Tô. E o pai foi treinando a fazer isso. Foi treinando a fazer isso. Um dia ele chegou para mim e falou assim, meu Deus, eu não sabia que o negócio era milagroso. Eu estou pasmo com aquilo que agora essa criança está fazendo. Agora eu abro a porta do carro, simplesmente ele desce e fica parado. Antes ele saía correndo na rua. Ele vem para o meu lado, ele me acompanha. Eu falo, nossa, que falta que fazia uma orientação, né? Para o Arthur eu sempre falei assim, eu não corro atrás de você. Você corre atrás de mim, você de olho em mim, você comigo, junto comigo, você me acompanha. Agora a gente vê mãe descabelada, pai descabelado, correndo atrás do ser humano, que está detonando tudo aonde vai. Vocês já por acaso já ficaram cansados de receber um casal de amigos em casa que levaram as crianças? Não olha para o lado, que eles podem estar sentados do seu lado. É verdade, gente. Tem gente que a gente tem preguiça de convidar para ir na nossa casa, porque a gente sabe que depois vai ter que reconstruir as muralhas, as portas que foram queimadas. Não é? Que triste isso. É muito triste. Gente sem limite, que não fala para o filho do seu limite, que não fala aquilo que pode, aquilo que não pode. Eu lembro uma vez que a gente, recém-casados, a vida de recém-casado não é fácil, não sobra dinheiro, portanto, tudo que a gente fazia no nosso apartamento era com muito sacrifício. E a gente foi receber o nosso grupo familiar dos recém-casados em casa. Grupo familiar e tal. A gente era recém-casado, mas os outros casais tinham filhos. E aí, eu preparei um quarto bem bonitinho, né, para eles, com brinquedinhos, com liçãozinha, bem bonitinho. E eu peguei um material de escritório que tinha do Mauro, embalei, selei e botei embaixo da cama. Falei, impossível que algum ser humaninho venha mexer nisso aqui, né? E aí, o que aconteceu depois do grupo familiar? Quando eu entrei no quarto, quando eu abro a porta, uma ser humaninha tinha achado aquilo lá embaixo. Pegou, abriu e achou, sabe o quê? Um carimbo. Mauro Luz Logística. Mauro Luz Logística. Mauro Luz Logística. Ela carimbou a parede inteira do quarto. Inteira do quarto. Alguém já tentou pintar uma parede carimbada? Não pega tinta. Ela chupa. Você tem que passar uma massa, cobrir e depois pintar. Porque não há demão de tinta que cobrisse o Mauro Luz Logística. E aí eu entrei no quarto e falei assim... Eu falei, ela carimbou tudo. Pasmem que a mãe chegou e eu falei, agora o bicho vai pegar. A mãe vai ficar brava. A mãe chegou assim... eu não acredito que você fez isso. Dá a mão, vamos. E eu falava... A mãe riu do que a criança fez. Achou bonito e foi embora. Aquilo me marcou tanto
Aquilo falou, meu Deus do céu, eu não tinha nem filho ainda. Eles conseguiram destruir um quarto. Quase que eu não quero mais filho. E eu falava, meu filho não vai ser assim. E quanto que a gente não vê de crianças que vão nos espaços públicos, destroem, e os pais fingem que não veem e saem, porque não há limites. Eu coloco, vira e mexe no meu Instagram, uns videozinhos de gente depredando patrimônio público. Já viram que eu coloquei lá algumas vezes? Um adolescente que viu uma árvore milenar na Irlanda, que era patrimônio público, ele foi lá e cortou. E daí eu escrevo assim, o Jared queria tanto brincar com a árvore, deixa ele. Gente que vai lá e picha obras de arte, que são patrimônio histórico. Você acha que a falta de limite do seu filho vai chegar aonde? Hoje é uma coisinha assim, depois vai ser uma coisinha assim, depois uma coisona desse tamanho. Falta de limite. Não entende até onde pode, não entende o limite, até onde vai o limite dele, onde começa do outro. As coisas não começam grandes, elas começam pequenininhas. Seu Arthurzinho, desde cedo na nossa casa, ele teve o limite dele, onde ele podia, ele não podia mexer. Nossa, Débora, mas aí é demais, porque assim, a casa dele, não, ali é o centro de treinamento dele. Ali ele era treinado para ir em qualquer casa e não mexer. Na minha casa, ele era treinado a ver as coisinhas bonitinhas na sala e olhar e observar e não tocar. Eu quero que você responda para você mesmo, que tem filho pequeno. Quantas das crianças aqui são capazes de ir no museu de obra de arte sem passar vergonha? Não é? Você fala assim, Jesus, não posso levar aí não, porque não pode botar a mão, meu filho bota a mão em tudo. Porque não colocamos limites. Vamos avançar nesse aqui? Temos mais coisa para falar ainda. Consequência da falta de limite. Essa história é terrível, essa história fala de obediência. Essa história fala da consequência da falta de obediência, da falta de limite. 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 12 em diante. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Quem era Belial? Alguém sabe? Belial eram demônios da cultura cananeia. Lá na cultura cananeia tinham demônios que eles apelidavam e chamavam de Belial. E a Bíblia fala que os filhos de Eli, quem era Eli? Era crente, igual eu e você. Não está falando dos filhos do mundo, está falando dos nossos filhos. Ele era o sacerdote da igreja, ele era o dirigente da igreja. Podia ser eu, podia ser você. Eram filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Está falando? Está vendo quando eu falo que as nossas crianças podem chegar até a fase adulta sem conhecer o Senhor? Com o celularzinho na mão e sendo doutrinado pelo celular e estando dentro da igreja? Fisicamente dentro da igreja? Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Nossa, Débora, você viu o que o Arthur aprontou? Você viu o que ele fez lá? Ah, pois é, né? Eu fiquei sabendo. Eli escutava e sabia tudo o que os filhos faziam a todo Israel. E veio o pior. E de como se deitavam com as mulheres em bandos e se ajuntavam na porta da tenda da congregação. Os filhos do sacerdote Eli, eles eram os primeiros a pegar as ofertas que estavam lá. Eles eram os primeiros a pegar um garfo e enfiar dentro da panela para tirar os melhores pedaços de carne. Eles ficavam na porta da congregação esperando a mulherada passar, porque ali eles se deitavam com elas. Pegava a mulherada toda. Filhos do sacerdote Eli, filhos de Belial. E Eli sabia tudo o que os filhos dele faziam.
E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, um monte de coisa. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei à minha morada, e honras aos teus filhos mais do que honras a mim. Perceba esta frase. O Senhor veio ter com Eli e falou assim: porque você honra os teus filhos mais do que honras a mim, você vai ter muita consequência por isso. Essa história nos mostra que mesmo conhecendo a Deus, mesmo muitas vezes sendo doutores da palavra, nós podemos sim estar honrando os nossos filhos mais do que nós honramos a Deus. Colocando os nossos filhos em posição privilegiada na nossa vida, na nossa casa. Tudo que a gente faz é para os filhos. Tudo que a gente pensa é para os filhos. Não importa se eu estou errado ou não. O meu filho, a minha filha em primeiro lugar. Nossa, o pastor chamou atenção porque meus filhos estavam quebrando a igreja. Aí onde o meu filho não é bem-vindo, também não sou. Não vamos mais. Honrando os filhos mais do que honram a Deus. Como isso é sério? E continua, não para aí, né? E disse Samuel. E aqui naquela musiquinha, a gente está naquela musiquinha bem bonitinha, né? Samuel, Samuel, ouviu a voz de Deus. Uma criança. Mas ele tinha um recado tão importante, um recado tão pesado, para falar para quem? Para o mentor espiritual dele. Para quem estava ali coordenando tudo. Ofni e Finéias eram no mesmo aspecto ambiental. Eles estavam no mesmo ambiente do que Samuel. Se vocês forem ler 1 Samuel ali, vocês vão ver um paralelo muito grande entre Samuel e os filhos de Eli. Como era Samuel, como eram os filhos de Eli. O que Samuel fazia, o que os filhos de Eli faziam. A ponto de serem chamados de filhos de Belial. E quando o Senhor chama a Samuel e ele fala porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo aquele que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Deus já estava avisando. Deus já estava avisando fazia tempo. Fica esperto, Eli. Eu estou vendo. Olha o que você está fazendo. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque eu já fiz saber que eu julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, desprezíveis, não os repreendeu. Tem alguma semelhança com os dias de hoje? Muitas vezes os nossos filhos têm um comportamento execrável, desprezível. E a gente sabe, e a gente não repreende. Ele sabia tudo o que os filhos estavam fazendo. Ele ouvia aquilo que o povo comentava. Ele não repreendeu. Ele honrava os filhos mais do que honrava Deus. Eu consigo imaginar ele falando assim para eles: ah, Finezinho, Finézinho, por que fizeram assim com o papai? Papai não gosta. Continuavam fazendo. Que triste, que tristeza isso. Alguém lembra qual foi o final dessa história? O que aconteceu com Eli? No mesmo dia, eles estavam em guerra, Ofni e Finéias. Eles morreram na batalha. A notícia saiu de lá, chegou correndo. Quando Eli viu que a notícia estava chegando, ele caiu da cadeira e ele morreu. Quebrou o pescoço, morreu. Deus fez isso no mesmo dia. Como o probleminha da desobediência é algo tão sério, que nós, quando permitimos que os nossos filhos desobedeçam, nós estamos honrando eles mais do que nós honramos a Deus.
É muito sério que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não quero que olhem para o Arthur e falem assim, ó, execrável, desprezível, filho de Belial. Fala, mas não prega, mas não faz. Eu não quero isso para minha casa. Eu quero o meu filho irrepreensível, assim como foi Samuel. Aqui mostra 3 filhos de uma mesma casa espiritual, de um mesmo local. Não eram coisas diferentes, eles estavam no mesmo local, porém um era obediente, os outros eram desobedientes. Um era repreensível, ou seja, ele aceitava a repreensão, os outros eram irrepreensíveis. E aí nós escutamos hoje em dia de pessoas falando assim, ó, não crie os teus filhos para serem obedientes. Parece coisa de louco, mas alguém já escutou isso? Não crie, essa é a onda do momento, tá? A moda, quem gosta de andar na moda, presta atenção. Eles falam assim, ó, pare de criar os teus filhos para serem submissos. Não crie as tuas meninas para serem submissas. Não crie os teus filhos para serem obedientes. Os teus filhos não precisam obedecer a ninguém, eles precisam ter autonomia. Que conversa de louco é essa? E sabe o que é mais louco ainda? Que o povo cristão está seguindo isso. Está caindo na falácia, está caindo na mentira do inimigo. E com isso nós honramos os nossos filhos mais do que nós honramos a Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E daí alguém me perguntou esses dias, Débora, mas a educação do passado era uma educação tão repressora e tão violenta. E a gente tem que esquecer isso e caminhar para o futuro. E eu falo, mas aonde está a tua inteligência? Compara uma educação do passado, compara uma educação hoje. Qual é o fruto disso? Qual é o fruto da educação do passado? Pessoas educadas. Qual é o fruto de uma educação hoje? Jovens, adolescentes que não têm freio, que não têm limites, que não têm educação. Emocionalmente fracos, porque nunca foram repreendidos pelos pais, nunca foram confrontados, nunca foi falado para eles, ó, isso que você fez é pecado. Não sabe lidar, não pode frustrar a criança. Nossa, mas Débora, falar em pecado para uma criança é tão forte. Eli não falava. Tem uma linha bem bonitinha de educação de filhos que o resultado é catastrófico, porém o discurso ele é bem bonito, que até eu mais boba caia no discurso. E quando eu recebia pais lá no consultório para tentar ajustar as coisas, falaram, vocês são crentes? Somos. Eu falei, de onde que vocês estão arranjando tudo isso? Ah, porque é assim, assim, assim. Né? E falava da tal disciplina bonitinha que eles estavam seguindo. E eu falava, não precisa ser inteligente. Olha isso. E olha o resultado. O que está acontecendo? Qual é o resultado? É bom? Pois é, não sei por que não é bom. Por que não é bom? Porque o resultado é podre. O fundamento é podre. Quando essa disciplina fala assim para nós que a criança nasce pura, sem o mal no coração, isso é o quê? Antibíblico. Quando nós falamos que uma criança nasce pura, sem o mal no coração, é antibíblico. O que a Bíblia fala sobre nós? Nós nascemos em pecados e nós precisamos do quê? Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos nos arrepender. E eu já escutei de profissionais falando assim, não. A criança não tem pecado, ela não tem erro. Se ela nasceu pura, aquilo que ela faz, que teoricamente aos nossos olhos julgadores é errado, isso é errado por quê? Porque nós tivemos uma educação violenta,
e nós tivemos uma educação bem repreensiva tradicional, então isso faz com que nós achemos que essa criança, que é livre, esteja fazendo errado. Mas o errado está na nossa cabeça. Vocês já escutaram isso? E a gente se culpa e fala assim, nossa, mas realmente eu estou julgando essa criancinha que é tão bonitinha. Ela não fez assim porque ela quis, ela não errou porque ela quis. Ela errou porque ela está tentando acertar, porque é errando que se aprende. Olha como a falácia do inimigo corrompe aquilo que nós devemos fazer. Corrompe aquilo que a palavra diz sobre toda essa educação de filhos. Nós precisamos entender que todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós somos afastados de Deus. E o sangue nos liga novamente. E nós lutamos contra esse pecado. Todos nós. A criança também. A criança faz aquilo que é errado. Embora vocês muitas vezes escutem por aí que a criança faz porque ela está aprendendo. Só que se eu pegar um serzinho e não corrigir e não falar assim para ele, olha, isso que você fez é errado. Você mentiu. Naquele caso, meu filho, você mentiu. Com todas as letras. Sem medo. Você mentiu. E isso é pecado. O pecado te afasta de Deus. Arrependa-se agora. Jogue esse pecado no lixo. Peça perdão. Agora, nós tratamos o pecado dos filhos como se fossem errinhos bobos. E a gente tira o Senhor Jesus da jogada. A gente tira a palavra da jogada. Vamos lidar com essa disciplina bem bonitinha aqui. Sabe qual é o resultado disso? Empresas que não têm mais funcionários que saibam obedecer. Quem aqui tem empresa, com certeza, às vezes fica de cabelo em pé. Não pode falar um A. Não pode corrigir o que aquele funcionário fez de errado, porque você está sendo violento com ele. Ai do chefe que falar assim, não faz assim, faz outro jeito. Meu Deus, falou de forma tão violenta comigo. Estou procurando outro emprego. Não pode frustrá-los. E vão de emprego em emprego, porque o primeiro que desafia, o primeiro que fala. Algo um pouco mais sério, ataca o coraçãozinho deles. Tão sensíveis que são. Qual é o resultado desses nossos filhos quando vêm para a igreja? Eu quero ser acolhido. Meu sentimento. Eu estou sentindo isso e isso, mas não é errado, é o meu sentimento. Se o pastor falar assim, isso está errado, isso é pecado. Não, não é, só acolha meu sentimento. Aí as programações da igreja tem que ser uma programação que acolha a personalidade daquele serzinho, o sentimento desse ser. O pastor tem que falar aquilo que agrada aquele membro. Se o pastor apontar alguma coisa, fizer alguma correção, não, nem meu pai e minha mãe faziam isso. Quem é esse tipo desse homem para falar que eu estou pecando? Olha como isso é um negócio em cadeia que vai crescendo, crescendo. E daqui a pouco nós teremos pessoas que não precisam mais da graça de Deus. Porque aquilo que eles fazem é justificável. É acolhido, né? Hoje eu escuto crianças que batem na mãe, que gritam, que estão lá tendo um circo-tico e a orientação que os profissionais dão é o seguinte: acolha, abrace, né? Acolha a criancinha, né? A criança está lá tendo, né? E você está lá acolhendo, acolha a criança. Vai continuar acolhendo até quando? Tem que ter um corte, chega. Já chorou? Deu. Respira. Você tem algo chamado domínio próprio. Você tem algo chamado controle inibitório. Iniba este mau comportamento. Controle inibitório em nós adultos, para vocês entenderem que a criança também é capaz. Todos nós temos tentações, certo? Quem gosta de chocolate? Quem gosta muito de chocolate?
Levanta a mão. Ele estava assim, ó. Controle inibitório é quando você está usando esse controle, essa função executiva, quando tem uma caixa de chocolate na tua frente. E a sua barriga e as suas emoções falam assim, coma, coma, coma. E aí você fala assim, não, eu vou comer um só, para satisfazer pouquinha coisa. Eu não vou comer tudo. Isso você está coibindo, você está inibindo o seu impulso. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a inibirem os seus impulsos, quando é que um adolescente vai conseguir dizer não à pornografia? Quando é que um adolescente vai dizer não a um sexo fora do casamento? Quando é que um marido vai dizer não a um caso extraconjugal? A mulher vai dizer não àquela cantada no bico doce? Coisas pequenininhas podem crescer e lá na frente se tornar perigosas. A gente tem que exercitar esse controle inibitório e esta limitação aos nossos filhos. Eu tinha um treinamento que eu fazia com o Arthur, que era assim. Eu fiquei com o Arthur até 6 anos de idade dele, tempo integral ali com ele, sem escola. Então, eu tive um treinamento bem assim, legal com ele. E tinha dias que eu saía com ele à tarde, eu falava, hoje a gente vai passear no shopping, por exemplo, mas você já está indo com a barriga cheia, está todo saciado, então assim, o máximo que a gente vai fazer é tomar um sorvete, alguma coisa assim. Você pode entrar em todas as lojas de brinquedo, você pode olhar todos os brinquedos, mas hoje todas as suas respostas serão não. Está entendendo, filho? Hoje é um treinamento. Tudo que você pedir é não. Gente, a criança no impulso, ai, olha, mãe, o que eu achei aqui. Não. Olha, mãe, isso aqui. Corta o coração da gente, não corta? Porque a gente quer dar. Repete que eu quero saber da fofoca. A gente quer dar aquilo que a gente, quando era criança, não tinha condições de ter. Quero dar tudo para o meu filho. Só que isso vai estragar o controle inibitório dele. E aí ele falava, ok, entendi. Hoje eu posso deixar uma caixa de chocolate do lado do Arthur. Ele vai saber o limite dele de comer. Ele vai entender esse limite. Já vi chocolates, barra de chocolate no quarto dele passando 2, 3 semanas. Controle inibitório? Tem os resbalos em alguma coisa? Claro que tem, ninguém está pronto. Mas isso é para vocês entenderem que os limites, o nomear pecado, o apontar o erro, o fazer a correção, está ali. Eu não quero que os meus filhos, eu não quero que os filhos de vocês se tornem irrepreensíveis, execráveis. Porque isso é muito sério. Para Deus isso é muito sério. O inimigo está pregando constantemente a falta de obediência aos pais. Constantemente. E quantos versículos nós temos de que os filhos devem ser obedientes aos pais? E agora a nossa última família. Família suficientemente sadia. É uma família que tem harmonia, tem uma atmosfera saudável entre as pessoas. Os pais servem como modelo de identificação para os filhos. De identificação sexual para os filhos. Isso é muito sério. Débora, como assim? Como assim? Lembram-se lá quando eu falei da mãe super empoderada e do pai banana? Lembram, né? Quando o menino está ali em fase de desenvolvimento, está crescendo, e ele tem aquela família onde a mãe é mega empoderada, a cabeça da casa, e o pai, uma pessoa submissa, e é o pai banana que não tem voz, esse menino ele vai olhar para quem como referência? Por natureza, nós vamos sempre do lado que é mais forte. Dentro do reino animal e todo mundo, eles vão se submeter àquele que é mais forte. Esse menino vai olhar para esta mãe e vai falar, uau,
Que poder! Olha como ela fala e todo mundo se abaixa para ela. Até meu pai. Até meu pai obedece ela. Olha que legal. Outro dia ele vai falar, nossa, mas a minha mãe é tão poderosa. Ela usa umas roupas tão legais. Nossa, mãe, que legal a sua maquiagem. Olha que legal. Eu te admiro. Nossa, mãe, que legal esse esmalte que você está usando. Que bonito. Vocês estão percebendo o padrão de imitação que ele vai ter? Ele vai olhar para aquele pai apagado, vai falar assim, é esquisito, né? Pai quase não fala, quando fala, ninguém escuta, né? Fica um zero à esquerda lá dentro de casa, não é assim que eu quero ser. Não é assim. Eu quero ser igual minha mãe, que é muito poderosa. A menina, por sua vez, vai olhar para esse pai e vai falar assim, poxa vida, para ter um marido assim, prefiro não ter. Né? Um marido que às vezes fica ali, não faz nada. Não quero. Eu quero ser assim. E quando for para achar alguém, eu quero alguém também assim. Percebem o padrão de identificação que acontece em casa por uma família disfuncional, por padrões de paternidade e maternidade fora da palavra? Confusão de identidade dentro da família, dentro da questão sexual dos filhos. Quando há um padrão correto, o filho vai olhar para o pai e vai falar, uau, que homem é esse aí? Que homem que se veste legal, que homem que corta esse cabelo legal, que homem que fala, que homem que é um exemplo. Assim eu quero ser, assim eu quero fazer. A menina olha para esse homem e fala assim, nossa, eu quero casar com um homem assim. Eu quero casar, mas tem que ser, olha, igual meu pai ou melhor. Não vou me submeter a qualquer um. Não vou me entregar a qualquer um, tem que ser muito bom. Há um reconhecimento das diferenças existentes entre as pessoas. Quando a gente tem uma família saudável, a gente sabe aonde que está aquilo que é bom e aquilo que é uma deficiência de cada um. Todos nós temos as nossas deficiências. Todos nós temos algo que é muito bom. Todos nós temos as dificuldades. Nós precisamos entender o nosso, o de cada um de dentro de casa, para que a gente saiba respeitar e potencializar aquilo. Não adianta eu pegar o problema do meu marido e ficar ali, toda hora falando do problema. Pega o potencial, potencializa. A mesma coisa ele para mim, a mesma coisa nós para o nosso filho. Pegar o que é bom e potencializar e corrigir aquilo que não é bom. Aí sim é onde está o espírito, a liberdade. Aí sim nós podemos ter liberdade de chegar aqui e não ter que agarrar a criança com força porque ela vai sair detonando tudo. Uma criança com educação, ela pode andar corretamente, ela vai ter limites para as coisas. E tem esse versículo que eu gosto muito também. Conhece esse versículo? Eu gosto de falar da lei do Senhor, mas eu gosto de, em alguns momentos, também trazer a lei do homem. Existe no Código Civil um artigo 1634 da Lei 10.406 de 2002 que fala das relações de família, das relações de parentesco. Então ela vai dar várias aqui, mas eu quero pegar 2, tá? Então, quanto aos filhos, né, os pais, que consiste em quanto aos filhos, número 1, dirigir-lhes a criação e educação. Então está na lei que nós pais temos a incumbência, o papel de dirigir-lhes a criação e a educação. É a igreja? É o pastor? É a creche? É a escola? Não. Somos nós. São nós. Não vão colocar a culpa na igreja, na escola, em nenhum lugar. É nosso papel. Criação e educação. E agora presta atenção lá no último. Exigir que eles prestem obediência, respeito e serviços próprios da idade. Vocês já tinham prestado atenção nesse Código Civil? Que é uma lei para os filhos? Depois vocês vão ler todo o restante ali. Exigir. Nossa, que comunicação violenta. Se fosse escrito hoje, estaria assim, sugerir. Não é? Exigir que os filhos obedeçam os pais, respeitem os pais e façam serviços próprios da idade. O pequenininho pode arrumar o quarto? Pode.
Se ele tiver corpo e força para juntar os brinquedos e colocar na caixa, pode. O maiorzinho pode tirar o lixo, fechar a sacola e levar no lugar certo? Pode. O grandinho pode lavar a louça, pode secar e pode guardar? Deve. Pode passar um aspirador na casa? Pode. Pode estender uma roupa? Pode. Ai, Débora, trabalho infantil. Não diz nada sobre isso. Tudo que é concernente ao estado físico deles, que eles podem fazer, está lá, está liberado. Lembram-se agora lá da paternidade, no jardim, com aquilo que eles devem fazer? Depois, se vocês quiserem tirar foto e colocar na porta da geladeira, pode também. Que tem criança que fala assim, eu vou contar para o conselho tutelar que eu estou trabalhando em casa. Já viram isso? Agora vocês mostram um código civil para eles. Né? Ó, tá aqui, ó, tá liberado para você, tá? Vocês já sabem, mas eu quero que vocês leiam hoje isso aqui com profundidade. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenha longa vida sobre a face da terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que ali é o não irrite os seus filhos? Seja coerente. Sabe o que irrita filho? A hora que você fala uma coisa e faz outra. A hora que você promete uma coisa e faz outra. A hora que você é incoerente, irrita os filhos. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Já leram isso aqui para os seus filhos? Olha aqui, ó, estou te cobrando obediência, estou te ensinando obediência, porque eu quero que você tenha muitos anos na face da terra e prosperidade na face da terra. Se nós realmente amamos os nossos filhos, nós vamos ensinar a eles a obediência. Nós vamos ensinar a eles a educação, o respeito, a honra, a educação nos lugares, o limite, o lugarzinho deles. Nós ensinaremos isso para eles, porque nós queremos que eles tenham muitos anos aqui na face da terra, prosperidade e paz. Agora, dentre todas as famílias que eu coloquei aqui, você se identificou com alguma? Mais com uma, menos com outra? Né? Não vou nem pedir para você levantar a mão, é coisa de vocês isso, é um olhar no espelho. Como que está a família? Tá ruim? Tá boa? Dentro daquilo que eu coloquei? Tá sem limite? Tá simbiótica? O que eu tenho permitido que entre na minha casa? Como que está esse movimento de família? E eu queria orar por vocês agora. Vamos levantar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque tudo está na Tua palavra. Todas as receitas, ó Pai, todos os princípios estão na Sua palavra. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, com humildade de coração, reconhecendo, ó Pai, que sim, somos falhos, mas que nós temos a graça, ó Pai, e por meio dela, Pai, nós entramos na Sua presença, Senhor, cobertos pelo sangue de Jesus. E nós te pedimos perdão, ó Pai, se até aqui de forma pensada ou não, nós erramos, Pai. Nos perdoa, Pai, se muitas vezes nós estamos honrando os nossos filhos mais do que nós honramos a Ti. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos honrar-te de todo o nosso coração. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos filhos que nós temos. Mas nós, ó Pai, queremos honrar a Tua pessoa. Nós queremos honrar a Tua presença mais do que os nossos filhos. Nos ensina, Pai, a ter um coração puro e grato e honrado diante de Ti, Pai. Nos ensina a ensinar os nossos filhos, ó Pai, para que eles Te honrem com todas as ações. Nos ensina, Pai, nos ensina, Senhor. Nós queremos que os nossos filhos, ó Pai, tenham vida longa aqui na face da terra. Que eles sejam prósperos aqui, Senhor. Que eles tenham influências e domínios, ó Pai, sobre as áreas da sociedade, Senhor. Mas nós queremos, ó Pai, que acima de tudo eles sejam seus representantes aqui na terra. Senhor, que os nossos filhos, ó Pai, realmente sejam sal e luz aonde eles estiverem. Promove isso, ó Pai, na vida dos nossos filhos, Senhor, na vida da nossa família.
Senhor, se na vida da nossa família, se na função, ó Pai, no funcionamento, na funcionalidade da nossa família, Pai, tem algo que não é condizente com a tua pessoa, com a tua palavra, Pai, tira isso de nós. Te agradecemos porque o Senhor nos colocou diante desse espelho, ó Pai, para vermos aquilo que está errado em nós. Então nós te pedimos, ó Pai, corrige da tua forma, Pai, aquilo que nós estamos fazendo de errado. A movimentação que a nossa família está fazendo, assim, a forma como a gente funciona que tem sido errado. Não permita, Pai, que a gente continue da mesma forma. Espírito Santo, traga ao coração dos meus irmãos agora, Pai, aquilo que precisa ser alterado. A forma que precisa ser alterado, traga, Senhor, ao coração deles, ó Pai. Com essa forma doce, agradável, ó Pai, que o Senhor sabe falar conosco. E nós te louvamos, ó Pai, porque a nossa família é a família bendita do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque os nossos filhos, ó Pai, crescerão diante dos teus caminhos e não se desviarão, nem para a esquerda e nem para a direita. Assim eu declaro, Pai, uma palavra, Senhor, sobre estas famílias, ó Pai. Que estas famílias são famílias, ó Pai, que são sal e luz aqui nessa cidade. Que serão famílias, ó Pai, procuradas, ó Pai, para ajudar outras famílias. Em nome de Jesus. Que estes filhos, ó Pai, destas famílias aqui não serão para vergonha. Não serão desprezíveis, mas serão filhos, ó Pai, segundo o teu coração. Assim como Samuel foi, Pai. Assim como Samuel foi. Nos ensina, Pai, a ensinarmos os nossos filhos, assim como Ana e Eucana ensinaram Samuel. Para que eles sejam, ó Pai, agradáveis aonde eles estiverem. Em nome de Jesus. Amém.